Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para mais um curso com vocês. Professor do céu, mas que tanto de lei que tem na nossa prova, eu já não aguento mais estudar com o senhor. Claro que aguenta, gente. Olha, simbora, motivação, sangue nos olhos, o importante é buscar informação. E nós temos esta informação. Nós temos um conteúdo programático para estudar e nós vamos estudar o máximo possível deste conteúdo, ok? Bem, eu só novamente ratificando, já que eu estou à frente de diversos cursos com vocês, eu sou o professor Eduardo Galante, faço parte aqui da família Gran Cursos Online e estou aqui justamente para trazer mais um cursinho sobre mais uma norma. Então você que irá realizar o concurso para a Polícia Civil de São Paulo, ok? Sejam muito bem-vindos. Vocês certamente sairão daqui com informações. Eu acredito que mais orientações do que eu já passei, certamente você já nem aguenta mais, já decorou, só ratificando então, caso você não me conheça, nesse caso eu vou falar sobre uma legislação específica, eu vou falar sobre o decreto de São Paulo 55.588, este importante decreto. Ele, gente, tem como base o decreto 8727, que inclusive nós já estudamos. Um decreto 8727 de 2016 e nós temos então esse assunto também no âmbito do estado de São Paulo. Vamos lá? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Todo mundo, vamos invadir, gente, a Polícia Civil do Estado de São Paulo com muita competência, com muito conhecimento. Vamos partir e chegar lá com grande estilo, tá bom? Para isso, nós teremos uma preparação à altura. Gente, qual é o objeto agora do nosso curso? É o decreto 55.588. Então eu, professor Eduardo Galante, cuja trajetória acadêmica e profissional está aqui à sua disposição, inclusive com o meu contato nas redes sociais, eu, professor, quero desde já convidá-los para obter as informações necessárias para que você possa fazer, então, uma boa prova. Nós vamos falar, gente, sobre o decreto 55.588 de 17 de março de 2010, ok? Esse decreto, ele tem como objeto o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis, tá? Isso nos órgãos públicos do estado de São Paulo. Ah, professor, agora eu entendi. Então, o decreto 8727, ele fala sobre o nome social e sobre a identidade de gênero, né? De gênero, lá no âmbito federal, na administração pública federal, autárquica e fundacional. Aqui o senhor tem um decreto que trata desse assunto no âmbito do estado de São Paulo, não é isso? Gente, é isso, olha. Então, só para que você tenha a ideia, São Paulo, então, estado pioneiro, ao ter, então, esse conhecimento desse decreto, também adotou a mesma medida. E olha só que interessante, São Paulo, gente, ele editou, o estado de São Paulo aí, o decreto de 2010, já no âmbito federal de 2016, por aí você já vê, então, o quanto São Paulo já tinha isso no seu contexto, ou seja, na sua concepção. Inclusive, eu tenho um familiar muito querido, o Danilo, que inclusive trabalha com a gente aqui hoje, o Danilo é de São Paulo, e o Danilo, ele lá em São Paulo já recebia esse tratamento, né? Ele já tinha o seu nome lá em São Paulo, a gente já o tratava pelo seu nome, pelo aquele nome que ele gosta de ser reconhecido, o seu nome social, e aqui em Brasília, da mesma forma, o Danilo continua sendo respeitado, graças a Deus, trabalha aqui conosco. Um grande abraço para o Danilo. O Danilo, então, gente, ele tem como nosso tratamento social para o Danilo aqui no DF é Pamela. E justamente por isso é que nós, graças a Deus, evoluímos. Vamos falar sobre isso. Então, vamos falar sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis no âmbito aí do estado de São Paulo. Vocês vão ver, é um decreto bem curtinho, viu? Bem curtinho, mas com informações riquíssimas.
Fica assegurado, então, às pessoas transexuais e travestis, gente, o direito à escolha do tratamento nominal. Olha que avanço social, graças a Deus. Então, foi garantido aos travestis e aos transexuais o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e também nos procedimentos no âmbito da administração pública direta e indireta do Estado de São Paulo. E aqui eu vejo ainda com melhor, com olhos mais vigorosos, o fato de São Paulo ter estendido esse tratamento, inclusive, à administração indireta do Estado de São Paulo, não é isso? No âmbito federal, nós tivemos isso também, porque lá eles falam em autarquias e fundações, que são entidades da administração indireta. Aqui em São Paulo já trouxe de logo, olha, há então direito aí de ser reconhecido pelo nome que se identifica. Gente, isso é muito legal. Bem, olha, a pessoa interessada nesse caso, ou seja, em ser reconhecida pelo seu nome, pelo seu tratamento nominal ali, pelo seu nome social, no momento em que for preencher algum cadastro ou no momento que se apresentar para o atendimento, tá? E ele vai apresentar o prenome, tá? Que corresponde à forma pela qual se reconheça e é identificada, reconhecida e denominada na sua comunidade ou ainda, tá? Como forma de inserção social. Ah, professor, então, nesse caso aí que o senhor deu exemplo, não é isso? O Danilo, então, ele é reconhecido por todos nós que temos como colega de trabalho, pelo, a sua comunidade, pela sua família, ele tem, então, um nome que ele gosta, que é o nome social dele, e nós respeitamos muito esse direito dele. E por isso mesmo, nós sempre, nós nos referimos a ele, nós já o chamamos pelo seu nome social, que é Pamela. Olha, agora você imagina, nesse caso, lá em São Paulo, quando ele vai a um órgão, então ele faz questão de falar, olha, eu tenho o meu nome social, eu quero ser atendido, eu quero que os atos e procedimentos, então, vocês, ao se referirem a mim, use o meu nome, ok? Ok. Olha só, os servidores públicos, então, do Estado de São Paulo, eles deverão tratar a pessoa, gente, pelo prenome indicado, ou seja, pelo nome social. Estes nomes sociais, esse nome social, ele vai constar ali do documento ao que foi preenchido. Então, ao preencher o documento, basta colocar o nome social. O prenome anotado no registro civil, professor, e o nome no registro civil deve ser utilizado para os atos, tá? Que ensejarão a emissão de documentos oficiais, acompanhado do nome escolhido. Então não muda muito, tá? Não é muito diferente ali do decreto da Administração Pública Federal. Porque ele poderá ter, então, o documento dele normal. Por exemplo, ele vai ter o RG, no RG vai ter o nome civil dele e o nome social também. Os documentos obrigatórios de identificação e de registro civil serão emitidos, evidentemente, conforme normas próprias. A única diferença é que será inserido, então, o quê? O nome social. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta. Evidentemente que para que haja uma completa mudança, é necessário que haja uma capacitação dos seus servidores, não é isso? Sim, gente. E certamente esta capacitação ocorrerá. Então, no âmbito do Estado de São Paulo, os servidores foram amplamente capacitados para se adaptar, então, ou seja, para que pudessem pôr em prática as determinações presentes neste decreto. E com isso, houve uma capacitação, uma qualificação dos servidores, justamente para que pudessem dar suporte necessário ao cumprimento deste decreto, tá bom? Professor, e se um servidor não cumprir o que está previsto nesse decreto? Ele vai responder o quê? Um processo administrativo. E olha, além disso, ele poderá ser punido por cometimento de uma infração funcional, uma daquelas que estão previstas lá no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Percebam, então, que trata-se de uma conduta que é o quê? Proibida, tá? Os servidores, então, caso hajam contrário ao que nós acabamos de
falar aqui, certamente os mesmos irão ser responsabilizados na medida das suas ações ou ainda omissões, ok? Professor, isso já caiu em prova? É claro que já. Olha essa informação aqui. Caberá à Secretaria de Justiça, da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, promover, gente, a ampla divulgação desse decreto. Então, esse decreto aqui, para que ninguém alegre desconhecimento, foi então feito aqui esse trabalho de levar a conhecimento de todos os servidores sobre este decreto, de tal modo que hoje não podemos dizer jamais que os servidores do Estado de São Paulo, então, desconhecem este decreto. Não, muito pelo contrário. Graças a Deus, esse decreto já é executado, bem cumprido por todos os servidores que aí estão. Professor, isso já caiu em prova? Claro que já. Olha só que interessante essa questão aqui. Uma questão, então, de 2014. Alice, profissional com licenciatura em História, assumiu aulas desta disciplina em uma determinada escola estadual de ensino fundamental situada na cidade de São Paulo. Declarou ser transexual e querer ser tratada e identificada pelo prenome citado, Alice, compatível com a sua identidade de gênero e não com o de João, constante do seu registro de nascimento. Então, o nome civil, João, o nome social, Alice. E ela diz, né, nesse caso, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, ela declarou, então, querer ser tratada e identificada como Alice, ok? Beleza. Os docentes da escola examinaram o pedido com o diretor e verificaram, conforme o decreto 55.588, a pessoa transexual, vamos lá, ela pode usar o prenome com o qual é reconhecida em sua inserção social, ao atuar profissionalmente em qualquer órgão público, devendo, porém, na escola usar para todos os fins somente o prenome adotado no registro civil. Gente, é claro que não, né? É claro que não. Nós sabemos que, no caso, a escola faz parte da Secretaria da Educação, a escola, então, faz parte da administração direta, logo, ela deve ser respeitada. Precisa alterar primeiramente o seu nome em cartório civil. Nós não falamos em nenhum momento que tinha que ter essa alteração. Tem direito assegurado à escolha do tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos na escola e no âmbito da administração direta e indireta do Estado de São Paulo, sendo deferido o seu pedido, gente. Olha só que interessante. Aí você ficou em dúvida. Vamos então para a letra D. Tem direito de ser tratada informalmente por meio de prenome compatível com a sua identidade de gênero pelos alunos, pais e demais profissionais da escola, estando impedida de ter qualquer registro escrito com tal prenome. Ela não está impedida. Deve solicitar ao secretário de Estado da Educação, por escrito e por meio da escola, a alteração do prenome. Também não há qualquer informação nesse sentido. Logo, a única resposta, de acordo com que tudo que nós aprendemos, é tão somente a letra C. Viram aí? Essa questão, então, foi elaborada pela VUNESP. Olha só quem foi a banca que fez essa questão. E por aí você vê que essa disciplina, esse decreto, apesar de bem curtinho, mas é um decreto que certamente poderá contribuir com muitas questões na nossa prova. Desde já, eu quero chamar a sua atenção para os aspectos que nós acabamos de falar, principalmente para você que irá realizar o concurso para papiloscopista. Certamente a banca vai perguntar alguma coisa deste decreto e você certamente terá condições de acertar, tá bom? Então, é um decreto bem pequenininho, porém muito importante. Gente, chegamos ao fim, então, de mais um curso, mais uma aula. Mais uma vez, eu contei com a sua dedicação, com a sua vibração, com a sua vontade, e é assim que eu quero vê-los até o dia da nossa prova. Quero ver todos vocês confiantes, quero ver todos vocês, vamos dizer assim, voltados e focados para a nossa missão. Se Deus quiser, o seu nome estará no hall de aprovados. Podem esperar, beleza?
Vou ficando por aqui, um enorme beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.